E aí galera, tudo bom? Estamos aí para nossa aula de número 11. Vamos estar estudando hoje as rochas. Então, a aula de hoje são rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Vamos ter uma ideia bem básica de o que é cada uma dessas rochas, né, principais características, para a gente entrar daí de fato na mineralogia na próxima aula. Não vai ser uma aula muito complexa, muito difícil também, bastante conceitinhos, mas coisa que eu sei que vocês vão tirar de letra, beleza? Então é isso aí, galera. Qualquer problema, dúvida ou erro nas minhas edições, vocês me avisam e eu faço as devidas retratações na próxima aula. Show? E aí, galera? Então vamos lá. Então a gente vai ver aí sobre as rochas, né? Então a primeira coisa que eu falo para vocês é que a gente tem três classificações básicas das rochas, tá? A gente vai estudar aí as rochas ígneas ou magmáticas, a gente vai estudar as rochas sedimentares e a gente vai estudar um pouquinho das rochas metamórficas, beleza? E a gente vai passar aí pelas três de forma bastante resumida também, mas para dar já uma boa ideia de quais são estas, né? Então a gente começa aí com as rochas ígneas, beleza? Então essas rochas ígneas, elas resultam da solidificação de uma fusão de silicatos, denominada magma, proveniente do interior da crosta terrestre. Então o magma, a gente conhece por lava também e tal, é uma fusão de silicatos. E o que seria silicatos? É um mineral. Um mineral rico em silício. Ele vai dar... A gente vai falar muito nas próximas aulas aí sobre os silicatos, sobre o silício em si. E a gente vai entender melhor qual a importância desse silicato, desse silício, beleza? Bom, o magma extravasou. Quando que ele vai começar a formar rocha, essa rocha ígnea? Quando a temperatura começa a baixar, ele sai com temperaturas altíssimas. Ele está se resfriando quando ele está a 1200 graus Celsius, ele já está começando a se resfriar. Nesse resfriamento, ele começa a se solidificar e a formar rocha, aquele magma líquido, né, pastoso, começa a se solidificar e formar minerais. E a gente vai ver que existem dois tipos de rochas ígneas. Existem as extrusivas ou vulcânicas, que a gente fala, ou as intrusivas ou plutônicas. Então, extrusivas, a extravasamento, né? Então, quando a lava sai pelo vulcão. Então, por isso que a gente chama também de vulcânica. E as intrusivas ou plutônicas, vamos ver a diferença delas. Qual que seria cada uma, né? Então tem essa imagem aí, a gente tem 4 esqueminhas, o A e o B e o C e o D, tá? O A e o B, a gente está vendo ali o fluxo dessa lava, e o A é por extravasamento e vulcões. Então esse magma saiu da crosta terrestre, vai formar rocha ígnea extrusiva. O B é extravasamento em fissuras ou crosta. Então a crosta terrestre abriu uma fissura, dessa fissura saiu lava. Também é uma rocha ígnea extrusiva. Aí o C e o D são rochas ígneas intrusivas. O C é simplesmente rocha ígnea intrusiva, que vai formar, né? A lava ela não chega a atingir a superfície. E o D é uma rocha ígnea intrusiva por soerguimento. Digamos que o vulcão estava se formando, mas ele não chega a extravasar. Então a gente até tem a formação de um morro, né? Só que o magma ele não chega a extravasar para fora e ele tem seu resfriamento ainda no interior da crosta.
beleza? Isso aí vai ser muito importante, porque daí a gente está falando, a gente sabe que resfria a partir de 1200 graus Celsius. Só que a velocidade de resfriamento vai me gerar minerais diferentes, é o que a gente vai ver agora. Então essa condição da rocha ser intrusiva ou extrusiva, essa rocha ígnea, ela vai afetar basicamente a textura dessa rocha. Pela velocidade de resfriamento, a gente vai ter uma alteração no tamanho do mineral. Então, assim, ó, rochas ígneas intrusivas apresentam minerais grandes. Por quê? Porque o crescimento dos cristais é favorecido pela baixa velocidade de resfriamento desse magma. Então, o magma começa a resfriar de forma mais lenta e os minerais, digamos que os mesmos elementos químicos, têm mais tempo de se juntar, né? À medida com que ela se esfria mais lentamente. Então a gente acaba tendo minerais maiores nessas rochas ígneas intrusivas. Enquanto que rochas extrusivas apresentam cristais pequenos, geralmente não visíveis ao olho nu. Por quê? Porque a rocha, essa lava, ao mesmo tempo que ela atingiu a crosta terrestre, o seu esfriamento é muito mais acelerado do que as que estão na crosta. Então os minerais não têm muito tempo de se ligar, né, enquanto ela ainda está enquanto ela ainda não se solidificou, né? Então os minerais têm menos tempo, os elementos químicos têm menos tempo de se encontrar, os mesmos elementos, então os minerais acabam ficando menores. Então, a título de regra, rochas ígneas intrusivas possuem minerais maiores. A gente vai dizer que ele tem uma textura fanerítica. E as rochas extrusivas, eles têm minerais menores pelo resfriamento mais rápido. Aí a gente chama de textura afanítica, beleza? Então a gente tem uma classificação nessas rochas ígneas que ela tem relação com a quantidade daquele silício que eu falei para vocês, né? Então, essas rochas elas vão ter uma porcentagem de SiO2, de silicato. E a gente vai chamar, aí elas podem ser ácidas, neutras, básicas ou ultrabásicas. Isso não tem a ver com pH, tá? Não confundam. É só uma nomenclatura e ela diz justamente em relação com a quantidade de silício. Então, rochas ácidas possuem mais de 65% de silício. Rochas neutras possuem entre 55% e 65% de silício. Básicas, 35% a 55% de silício e ultrabásicas, menos de 35% de silício. Isso vai ser muito importante porque vai ter relação direta com os argilominerais. Quando essa rocha que tem essa quantidade de silício sofrer intemperismo, a quantidade de silício que vai ser liberada é muito importante para a gente saber aí, quais são os possíveis minerais que vão se formar naquela área, porque o silício ele é a base, né, da formação da grande parte dos minerais aí que a gente tem. Então aqui a gente tem uma imagenzinha, uma tabela, né, com algumas ácidas, com algumas rochas ígneas. Em cima a gente tem 3 exemplos intrusivos e embaixo a gente tem 3 exemplos extrusivos. Então geralmente, não é regra, mas as rochas ígneas que apresentam essa característica de ser pontilhadinho, né? É por causa que os minerais são maiores e a gente consegue identificar os diferentes minerais nessa rocha. E as rochas extrusivas, como o resfriamento é mais rápido e esses elementos não tem muito tempo para se juntar, ela fica geralmente, a gente tem aí, por exemplo, andesito, que é a exceção à regra, né? Geralmente são rochas que não possuem esse salpicamento de cores diferentes, elas costumam ter cores mais homogêneas. Então a gente tem rochas intrusivas ácidas, intermediárias e
básicas e a gente tem extrusivas, também ácidas, intermediárias e básicas. Atenção para esse basalto aí, né? Uma rocha ígnea extrusiva básica, muito importante na região noroeste do estado do Paraná, região norte, região de terra roxa, né? Essa é a principal rocha. A gente tem um extravasamento basáltico bem grande nessa região norte do estado do Paraná, que é o que ajudou muito a formar os nossos latossolos profundos. Tendo tempo, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso também, beleza? Vamos lá. Segundo tipo de rocha que a gente vai dar uma olhadinha aí são as rochas sedimentares, tá? Bom, primeira coisa que eu falo para vocês, para a gente começar a entender elas, é em questão de volume. Na crosta terrestre, né, no total do planeta, só 5% das rochas são sedimentares. Então ela é pouco importante? Aí que tá, pra gente ela é muito importante, porque por mais que elas sejam, quando a gente fala de crosta terrestre como um todo, só 5%, quando a gente fala da cobertura da crosta terrestre, 75% são rochas sedimentares. Mas por que isso, né? É porque esses sedimentos, eles são deposições de materiais que resultam da decomposição, desagregação e retrabalhamento de rochas existentes. Então a gente tem uma montanha, né, originada através de um vulcão, um extravasamento, rocha ígnea lá em cima. Essa rocha ígnea vai sofrendo intemperismo e erosão e vai se acumulando na parte da baixada. Esse material ele vai se realocando aqui, de repente tem outro material vindo de outra pendente e se acumula junto, e a gente tem aí uma mistura de dois materiais diferentes que vão estar sofrendo uma determinada pressão, uma determinada temperatura, e vai formar uma nova rocha. Então por isso que é uma rocha sedimentar, é uma rocha formada a partir de sedimentos. Para a gente da agricultura é muito importante. A gente já sabe que é uma rocha que em termos de riqueza mineralógica vai ser menos rica do que uma rocha ígnea. Por quê? Porque aquela rocha ígnea já sofreu intemperismo e já perdeu alguns elementos. E uma parte desses elementos que foi perdido está formando uma nova rocha, com menos minerais, ou minerais de uma riqueza diferente, tal. Então, por isso que rochas sedimentares geram, em geral, não é regra, mas em geral, solos um pouco menos férteis em questões de elementos químicos presentes nesse solo originado dessa rocha sedimentar. E esses sedimentos depositam na camada sobre camada, né, na superfície da litosfera, em temperaturas e pressões relativamente baixas. Existe uma pressão, existe uma temperatura para formar essa nova rocha, mas ela é relativamente baixa. A gente vai ver a diferença com rochas metamórficas. Um exemplo, cara, a gente tem aí muitos solos formados. Bom, vocês sabem, né? O oceano. A gente tem diversas planícies que estão hoje a 1.000, 2.000 metros de altitude que já foram fundo de mar, né? No fundo do mar a gente tem uma decomposição de material, de seres vivos, de material que veio do continente e tal, e aquilo ali foi se acumulando no leito do oceano, e no leito do oceano se solidificou e formou uma nova rocha. Que tipo de rocha que vai ser essa? Uma rocha sedimentar. Aqui só alguns exemplos de rochas sedimentares, né? Argilito, calcário conquífero, esse aqui fundo do oceano, né? Carvão, conglomerado, arenito, é muito importante, a gente tem arenito para quem é do colégio agrícola, né? Aí pra galera, se vocês olharem ali pro pedágio, no alto ali da escarpa, a gente tem basicamente arenito, né? Aquelas rochas que a gente vê são arenito, formadas era uma outra rocha que no processo de intemperismo sobrou areia, essa areia se acumulou com determinada pressão e temperatura, se refundiu e formou uma nova rocha, formou um arenito.
Aí calcário, areia, lítio, todos são exemplos de rochas sedimentares. E como eu falei para vocês, a gente tem aí um processo, geralmente vem do alto e ocorre um espalhamento desse sedimento na pendente. Se a gente olhar aqui a imagem, a gente vê que os materiais ocorrem dependendo do tamanho da mineralogia, do tamanho daquele mineral, ele vai parar mais longe ou mais perto da montanha. Então, materiais grosseiros, tipo cascalho, são depositados próximo à área fonte. Então, ele vai ficar na base da montanha. Material mais fino, areia, silt, argila, vai parar mais longe, porque é mais facilmente carregado pela água, porque é menor. Então, a gente vai ter muito material aqui de cascalho próximo da base. A gente vai ter aí, de acordo com o que vai diminuindo o tamanho da fração, ela vai ficando mais longe. Então, no terço final aí, a gente vai ter o arenito, por causa do acúmulo de areia. Aí a gente vai ter silt. Aí lá no final a gente vai ter argilito, formado por acúmulo de argila. Seguindo mais ou menos esse desenho do distanciamento aí dos materiais de acordo com o tamanho dele, né? E aí, para finalizar um pouco o nosso estudo sobre as rochas metamórficas, sobre as rochas, a gente vai estudar as rochas metamórficas. A gente vai ver que elas constituem 15% da crosta terrestre. Então, 15% rocha metamórfica, 5% rochas sedimentares, os outros 80% são rochas ígneas, né? E essas rochas sedimentares, essas rochas metamórficas, elas originam-se de rochas ígneas ou sedimentares ou mesmo outras rochas metamórficas. A diferença é que essas rochas elas se formam sob grande temperatura e pressão. Grande temperatura e pressão. Essa alta temperatura e pressão vai alterar a estrutura química dos minerais. Então a gente vai ter rochas quimicamente diferentes, as rochas de origem, diferente das rochas sedimentares. A estrutura química, aquele mineral, ele não é alterado, ocorre uma junção dele, mas ele continua sendo o mesmo mineral. Rochas metamórficas, tamanha pressão e temperatura durante a sua transformação, que ela acaba gerando novos elementos químicos. Aqui a gente tem alguns exemplos, o argilito, que é uma rocha sedimentar formando xisto, que é uma metamórfica, o granito, que é uma rocha ígnea, formando gneiss, que é uma rocha metamórfica, e o calcário, que é uma rocha sedimentar, formando o mármore, que é uma rocha metamórfica também. Então a gente vai ter dois principais processos de metamorfismo para as rochas metamórficas, que é o deslocamento mecânico e recristalização química. A gente vai ver também que, até de acordo com as imagens, a maioria das rochas metamórficas tem feições planares. Então, é plano, né? A gente vê como se fosse folhas de um caderno aí, todas em cima uma da outra. Isso vai gerar essas feições planares. Ou a gente pode chamar de xistosidade, né? Então o xisto é uma rocha metamórfica, para quem não sabe. Então, deslocamento mecânico. Que é isso? Cara, a gente está falando de placas tectônicas, né? Promovendo uma extrema pressão entre os minerais. Essa extrema pressão é o que vai gerar o metamorfismo, né? Então, é um exemplo de como formar uma rocha metamórfica. Duas placas tectônicas que se chocam. E a recristalização química é a combinação química no crescimento de novos minerais pela adição ou não de novos elementos na recristalização dos minerais originados por cristais maiores. Então, de repente, a recristalização seria na camada próxima a uma bolsa de rocha
de rocha magmática. Por exemplo, eu tenho uma rocha ígnea que vai se solidificar num bolsão na crosta terrestre. De repente, a parede desse bolsão era uma rocha sedimentar. No teu contato com essa lava, essa alta temperatura vai pegar essa rocha sedimentar e vai metamorfizar ela numa rocha metamórfica. Então, é uma outra forma de se estar formando aí, possivelmente, uma rocha metamórfica, beleza? E é isso, galera. Indolor, rapidinho. Gostaria muito que vocês saíssem com essa ideia de quais são os 3 tipos de rocha que a gente possui, né? 3 principais aí, rocha ígnea, sedimentar e metamórfica. Tendo a ideia básica de cada um, eu já fico feliz. Já vai ajudar vocês aí, até quando vê uma rocha, ou se quiser dar uma aprofundada. Eu tive a matéria de geologia na universidade, mas é um semestre só, então não é algo muito do domínio da agronomia, né? A gente tem uma ideia, mas quem gosta mesmo disso aqui vai fazer geologia, geografia. Mas é uma matéria bem interessante, principalmente quando a gente fala da quantidade de silício, né? E a gente vai ver daqui para frente, isso é muito importante na formação dos novos minerais. Então, no demais, a gente segue o plano. Semana que vem, nova aula, novos assuntos e fiquem atentos a recados e comunicações aí no Classroom ou no WhatsApp. Qualquer dúvida, vocês já sabem, estou há 24 horas à disposição, só não respondo no mesmo momento, mas de repente você está indo dormir, se lembrou, pô, e aquilo lá, será que acontece? Você pode mandar uma mensagem, eu deixo no silencioso mesmo, só vou ver no outro dia, e eu respondo quando der. Show? É isso aí, galera. Não hesitem em me chamar. Até mais, até a próxima semana. Tchau. Copia.